Gravando. Meus irmãos e as minhas irmãs, seja bem-vindo a este estudo do livro Confiando em Deus. Hoje à tarde estamos aqui como líderes da região do Juazeiro do Norte, conversando sobre a importância que cada um de nós assumirmos um compromisso, fazermos até uma escolha de confiar em Deus. Parece um assunto tão fácil, tão simples. É só escolher. Eu não vou ser levado por medo. Eu vou confiar no Senhor. Mas, de fato, é um dos desafios mais difíceis na vida cristã. E um desafio em que nós vamos até repetir aquele compromisso, quem sabe de vez em quando, até diariamente na vida de cada um de nós. Eu falei com os participantes um pouquinho antes de começar esta gravação que até eu fico tão impressionado como Deus está me ensinando ou relembrando verdades tão importantes. Antes de começar esta gravação, estava ali fazendo uma revisão do capítulo. Já fiz leitura deste livro nem sei quantas vezes, 6 vezes, 7 vezes, nem sei quantas revisões eu tenho feito deste livro. Mas eu aprendi uma coisa, eu senti que fosse a primeira vez, lendo uma citação de um velho pastor, Dr. João Brown, e fazendo aquele comentário sobre o versículo, lançando nossas preocupações sobre Deus. E ele fez esta observação. A Bíblia diz, não deixa, nem deita as suas preocupações ali, aos pés de Cristo Jesus. Lance, jogue, tem que se esforçar. E eu pensei, puxa, eu creio que muitas vezes na minha vida eu tentei deixar ou deitar os meus medos aos pés de Cristo Jesus, mas de vez em quando eu tenho faltado nesta área de lançar, jogar, entregar, ou se esforçar numa escolha que vai dizer, quando sentir medo, eu vou confiar no Senhor. Então, o assunto de hoje é extremamente prático para cada um de nós. E para nos dirigir neste estudo de hoje, eu queria agora, daqui a pouquinho, passar a palavra para nosso irmão Regelânio, que vai ser nosso facilitador hoje à tarde, estudando sobre este assunto. E eu vou pedir para o irmão Regelânio fazer uma breve apresentação da sua pessoa, para que você, pessoa que está assistindo essa gravação, pode conhecer tanto a pessoa dele, quanto as pessoas que estão participando em nossa conversa hoje à tarde. Com essa introdução, irmão Regelânio, eu vou passar a palavra para ti. Obrigado, pastor Mark Johnson. Boa tarde a todos os pastores, a todos vocês que nos assistem nesse momento. Realmente é um assunto muito vibrante, muito desafiador, que nos, de uma certa forma, até nos constrange. Mas antes de iniciarmos, de falarmos alguma coisa a respeito disso, gostaria de pedir uma apresentação rápida de cada participante hoje aqui conosco, começando pelo pastor Alberto e depois o pastor Francisco Pontes, depois do pastor Francisco Pontes, Francimar e o pastor Melquisedeque. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer estar com todos os amados mais uma vez nesta reunião de suma importância sobre a palavra de Deus. Sou missionário Carlos, pertenço à Primeira Igreja Batista em Guaianazes, São Paulo. Trabalhei durante 9 anos pastoreando a Primeira Igreja Batista da Convenção em Milagres. E hoje me encontro aqui em São Paulo e a cada 3 meses faço um retorno lá para uma revisão dos amados. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Pastor Francisco Pontes, microfone do senhor. Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Francisco Pontes,
Já atuo há muito tempo aqui no Ceará, no Sertão, aqui no Cariri, estive no Piauí durante um bom tempo, e estamos de volta a Juazeiro do Norte, uma terra amada, uma terra querida. Estamos aqui no bairro Frei Damião, Congregação Pão da Vida, o trabalho do pastor Francimário. Estamos aqui para ajudar, para auxiliá-lo no que nós pudermos fazer. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. É uma alegria nessa tarde abençoada de sábado podermos estudar juntos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Francimário, faço parte da Igreja Batista Manancial aqui em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Graças a Deus, queridos e amados irmãos. Que Deus possa abençoar esse momento riquíssimo na presença do Senhor. Eu sou o pastor Melquisedeque, sou o pastor da Primeira Igreja Batista em Brejo Santo, Primeira Igreja Batista da Convenção em Brejo Santo, no estado do Ceará. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, meus queridos. Como falei de início, um tema bastante abrangente, bastante desafiador. A confiança em Deus, como confiar, como se despojar, podemos assim dizer, algo que muitas das vezes achamos tão fácil. Ouvimos irmãos, ouvimos irmãs falando desse despojar, dessa experiência, e quando ouvimos isso, nós ficamos muitas vezes maravilhados, e dizendo, então é fácil agir. Mas quando vamos para a prática, a gente vê que não é bem verdade, que não é tão fácil dessa forma. E eu queria iniciar, né, com o pastor Francimário, sobre a questão especial daquilo que o estudo traz, né? Principalmente quando nós vemos Salmo 56, versículo 3 ao 4, pastor Francimário, e 1 Samuel 21, versículo 10 ao 15, nesse cenário histórico, tanto do Salmo que o rei Davi passou, qual lições poderíamos tirar, qual lições o Senhor nos daria, né, na sua vida e para todos nós, nesse momento que estamos assistindo? O Senhor tem 5 minutinhos, pastor. Ok, meus irmãos, muito bem. Quero fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 53, 56, versículo 3 e 4, diz assim: Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? E agora, fazendo a leitura de 1 Samuel, capítulo 21, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 21, e o versículo de número 10 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Meus irmãos, esse texto, quando você está de fora, lendo, né? Você fala assim, que loucura, né? É uma loucura. Mas nós precisamos olhar para esse texto, assim também como o texto de Salmos, e atentar para a humanidade e a limitação do rei Davi.
né, desse homem Davi que começou como pastor de ovelha e se tornou rei em Israel. A fragilidade nossa. E aí está, irmãos, o grande contraste da vida humana é nós sendo limitados às situações, às circunstâncias, nós confiarmos num Deus soberano, um Deus que excede a nossa razão, um Deus que excede a nossa capacidade de raciocínio. Davi, ele experimentou medo, ele teve medo, e nesse episódio que eu acabei de ler, ele se fez de doido. Você imagina o que é isso? Então, tudo isso apontando para as limitações, as nossas limitações. E ao mesmo tempo que eu observo as limitações de Davi, como lá no Salmo que eu acabei de ler também, mostra a nossa fragilidade, a fragilidade da vida humana e a importante necessidade de nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Mas aí uma observação. Espera aí, uma coisa é a gente falar de dificuldade, de adversidade e confiar em Deus quando está tudo bem. E quando o negócio está ruim? Quando o negócio está pegando? Porque Davi estava correndo risco de vida, irmãos. Davi estava fugindo de Saul. Olha, imagina, vamos trabalhar aqui uma hipótese, imagina o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil correndo atrás de uma pessoa, imagina, com toda a sua armada, com todo o seu exército, buscando tirar a vida de um único homem. Como ficaria o meu coração? Como ficariam os nossos corações? Então nós podemos ver que Davi mostra a sua limitação, a sua fragilidade, e ele mostra, e está claro no Salmo, o seu medo. Ele era uma pessoa que tinha medo, mas ele aprendeu a buscar a Deus e a confiar no Senhor. Essa é a grande lição que eu tiro para a minha vida. Eu preciso, irmãos, eu estou aprendendo a cada dia a confiar no Senhor. Muito obrigado. Amém. Rapaz, quando vemos essa realidade na vida de Davi e trazemos para nós, assim como o pastor Francimário nos trouxe, é algo que nos deixa temerosos e surpreendentes também. E nessa mesma perspectiva, e principalmente na relação do Salmo 34, versículo 4, né, o pastor Melquisedeque, pedi para ele ver a questão do Salmo 34, versículo 4, junto com o Salmo 56, 4, quando vemos essa crise, né, que o rei Davi passou. Como você explicaria essas relações, essas declarações dentre esse salmo e quais aplicações poderíamos desfrutar disso, pastor Melquisedeque? Vamos ler o versículo em particular? Versículo 4 diz assim: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando você olha para a história, quando você vê exatamente como o pastor Francimário já expôs, você não consegue na história perceber isso, simplesmente mostra ali o temor dele. Ele temeu, ele teve medo, o texto é muito claro naquela circunstância, e como Francimário já bem nos exemplificou a situação, eu imagino o coração de Davi como ele estava. Então, a resposta dele no Salmo 34, como também foi dado no Salmo 56, que paralelamente estão praticamente no mesmo tempo, em ordem cronológica, nos faz entender que, mesmo não sendo fácil, em momentos como esse, a única coisa que nos vai dar realmente uma segurança é confiar em Deus. Ele poderia simplesmente, daquela situação, entrar em um desespero maior e até numa complicação psicológica, entrar em parafuso, mas louvado seja Deus, Davi nos dá esse exemplo, e graças a Deus que esses salmos também estão ligados à história, em particular, de forma cronológica, elas foram escritas naquele período. Então isso mostra o conflito e como Davi estava no conflito. É fácil você apenas aplicar, e eu vejo às vezes testemunho dos irmãos, e é interessante porque nós não vemos a ação de Deus em meio, às vezes, não são todos, mas em meio àquele momento de tribulação, de luta, é interessante mostrar como Deus estava agindo. Geralmente os nossos testemunhos eu passei pela luta, mas venci.
Aí eu vou lá para o final. Eu estava nessa tribulação, nessa angústia, nesse problema, e lá no final Deus foi maravilhoso comigo e me tirou de lá, né? E, na verdade, enquanto estava lá, Deus não estava com você, Ele não estava presente. Você não sentia Deus naquele momento, né? Então, assim, é importante entendermos que é em meio a isso que Deus precisa ser evidenciado em nossas vidas. E como foi dito aqui por Davi, ele decidiu confiar em Deus. Ele preferiu confiar em Deus. Então, é uma decisão minha, confiar ou não. Eu não vou entrar nesse particular, porque entra na área física, quando nós falamos na questão psicológica, porque tem horas que eu percebo que os crentes se entregam às circunstâncias. Aí culpam a depressão, culpam um monte de coisas, de doenças que hoje é o que não falta. É um monte de doenças para poder justificar, às vezes, o simples fato de confiar em Deus, que é uma decisão. Eu decido confiar em Deus ou não. Eu preciso confiar em Deus. Então, esses salmos, os dois em particular, saltam aos nossos olhos, porque aqui Davi está dizendo, eu busquei o Senhor. Ou seja, eu fui até Ele. Eu quis fazer exatamente isso. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, louvado seja Deus, porque Davi ele decidiu confiar no Senhor. Ele buscou isso. Deus nos abençoe. Amém. É como falamos aqui no início, às vezes achamos que é tão fácil, tão simples essa entrega, mas a cada passo que vamos caminhando no estudo maravilhoso como esse, vamos vendo que não é tão fácil. Eu pedi para o pastor Francisco Pontes olhar lá em Jó 23, 8, 10. Jó, capítulo 23, versículo do 8 ao 10. E pedir a ele, para que em suas palavras, após a sua leitura, se algum momento, né, de angústia, qual nós vivemos, ou qual o amado mesmo viveu, você já teve aquele sentimento de, muitas vezes, não se encaixar, né, de enganagem, às vezes de sentimentos de engano, ou de contradizer algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Pastor Francisco Pontes está com a palavra. Obrigado, meu irmão. É Jó 23, do 8 ao 10, ok? Diz assim a palavra de Deus. Mas, se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Então, Jó aqui, provavelmente, como acontece conosco, né? Ele vacilava entre a confiança e a dúvida. Sinceramente, muitas vezes eu me encontro assim, já me encontrei entre a confiança e a dúvida, né? Jó disse que ele não conseguia encontrar Deus em parte alguma. É como se Deus se tivesse retirado da presença de Jó por completo. Jó não tinha nem percepção de um reencontro, de um reconfortante encontro com Deus, da presença de Deus. Mas ele cria, embora não pudesse vê-lo, que Deus cuidava dele e faria chegar ao fim daquela provação como ouro depurado. Meu amado, muitas vezes a vida é assim, né? Humanamente falando, a gente já passei por muitas experiências em que eu perguntei onde o Senhor está? Como é que eu saio dessa situação? Então, talvez aí seja a grande questão aqui é ficar entre esse vacilo, confiança e, ao mesmo tempo, desconfiança de que Deus não está agindo nas nossas vidas, não está no controle das nossas vidas. Mas Jó, ele diz claramente, né? Quando eu apareço, quando há um encontro, quando ele vislumbra a presença de Deus, o que acontece? Ele me faz como ouro. Eu brilho como ouro. Minhas palavras, né? Então é assim, quando nós encontramos Deus realmente,
quando nós estamos diante de Deus, confiando na presença de Deus em nossas vidas, é como nós brilhássemos, tivéssemos ânimo, coragem, determinação, conforto e consolo da parte de Deus. Obrigado, pastor Francisco Pontes, pelas suas considerações. Em meio a tudo isso, vemos que a confiança vai um pouco muito mais além daquilo que nós achamos, né? E eu queria convidar o pastor Carlos Alberto para abrir lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e falar um pouco, né, dessa confiança sincera que deveríamos ter em Deus por uma dessas promessas. Nós esquecemos muitas vezes, eu acredito que o pastor Carlos Alberto vai tratar sobre isso também, esquecemos dessa promessa de Hebreus 13, 5, onde Deus é digno da nossa confiança e que nós, né, devemos também ser dignos da confiança dele sobre nossas vidas. Pastor Carlos Alberto, o senhor está com a palavra. Muito bem, Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele nos ensina assim: sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Amém. Eu acho que, sem dúvida, é algo muito forte, né? Se nós tratarmos isso de uma maneira muito pessoal, muito íntima, dentro da nossa vida, eu diria que nós não estamos em conformidade com a verdade. Nós vacilamos na verdade. Nós oscilamos em tempos em que, ora confiamos, ora desconfiamos. Ora cremos e ora descremos, não é isso? A nossa vida, ela tem essa oscilação, até porque falta em nós o alicerce principal. Enquanto nós não aprendermos a sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, enquanto nós não nos apegarmos literalmente na palavra de Deus, na confiança em todos os sentidos, seja lá que tipo de extremo, talvez nós pudéssemos chegar a aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida. A confiança jamais deve ser abalada, ou pelo menos não deveria ser abalada, jamais. O que ele está dizendo aqui, vivam uma vida sem cobiça. Aquilo que eu vos dou já é suficiente para vocês. Contentai-vos com o que tendes. É necessário apenas isso. Você não vai levar nada mais do que isso. E o que é mais importante é que nós cavocamos, nos cansamos e esquecemos o principal, que quem, na verdade, está no controle da nossa vida é Deus. Que quem, na verdade, acrescenta ou retira é Deus. É a vontade soberana de Deus que nos dificulta essa visão. Para nós que lemos hoje Jó, é muito simples, é algo muito prático. Mas quando nós vivemos a realidade da vida, porque a teoria é fácil, mas eu entendo que a prática se torna um tanto mais difícil, até porque exige de mim, exige de nós a confiança realmente em Deus. Então, eu não tenho dúvida que, como a nossa cosmovisão humana ela é muito rala, ela é muito pequena, nós precisamos buscar a visão de Deus para a nossa vida. E sabemos que somente através de Cristo, hoje, nós podemos ter o Espírito que habita em nós, o Espírito que nos esclarece, o Espírito quem nos conduz, o Espírito quem nos dá a direção, o Espírito quem fala por nós através da oração, quando nós clamamos a Deus. Então, eu creio que é isso, não é fácil, né? E eu creio que na palavra de Deus existem verdades que literalmente precisam ser vividas, de forma literal. Nós talvez vivamos de forma parcial.
Há um texto interessante em Lucas 5:5, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, lança a rede. E Pedro dá uma palavra muito chave. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu sou pescador. Eu conheço o mar. Eu sei onde tem peixe e onde não tem. Mas sobre a tua palavra. O Senhor é soberano naquilo que está falando. E Deus é soberano naquilo que está nos ensinando. O problema não está em Deus. O problema está em nós aprendermos e entender que Ele jamais nos deixará e jamais Ele nos desamparará em nome de Jesus. Deus abençoe. Sem ter o que falar sobre tudo isso que foi falado até esse momento, e gostaria de passar a palavra ao pastor Mike Johnson, para ele fazer a sua análise e trazer também mais um acréscimo aos nossos aprendizados nesse momento. Pastor Mike Johnson, a palavra está com o senhor. Obrigado, irmão Regelânio. E obrigado por estas observações e aplicações riquíssimas à palavra de Deus. Irmão Regelânio, ouvindo essas observações, meditações na palavra, aí posso dizer pessoalmente, eu dou graças a Deus por uma revelação tão honesta. Acho que nós estamos observando aqui esta conversa, todo mundo já está sabendo que por aqui não tem religiosidade, não tem pessoas se comportando de uma forma religiosa, andando nas nuvens, em cima das tribulações deste mundo. De fato, ninguém anda assim. Ninguém. Todos vão passar pelas dificuldades. Literalmente, no início desta conversa aqui hoje, eu recebi aqui, agora com tecnologia, a gente não pode nem sair, mas eu recebi uma mensagem que falou urgente, urgente. E você já sabe que ela... E, de fato, as notícias não foram boas. Não foram boas. Um amigo, não é um amigo muito bem conhecido, mas ainda amigo, colega na missão, agora com um estágio muito avançado do câncer. Puxa, como pessoas... O que a pessoa sente nestes momentos? Eu posso dizer até na minha própria vida, a minha filhinha passou por 3 provações intensas na sua vida. Um sequestro, que no Brasil, nada de brincadeira. Nada de brincadeira. Não queria para ninguém passar por esta experiência. Momento de quase 6 meses, quase se tornando paralítica. Nada de brincadeira. E até ainda como solteira, um tumor em que ela passou por uma cirurgia, houve certas dúvidas se ela pudesse, sim ou não, ter filhos. Como a pessoa sente momentos assim, meus irmãos? E eu dou graças a Deus para as palavras que estamos descrevendo, porque isso nos dá palavras para dar nome aos nossos sentimentos. Jó, de fato, sentiu meio abandonado. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Não posso achar este Deus. Eu confio neste Deus. Mas onde está, meu Deus, no meio desta tribulação? Mas não, eu vou confiar. Eu vou confiar. Uma escolha que não é fácil. Que não é fácil. E não há garantias nesta escolha. Não dá para me dizer que tudo será resolvido de acordo com a minha vontade. Mas o ponto de referência que a gente não pode duvidar é: Cristo sempre está conosco. No meio de circunstâncias que não dá para entender, Cristo está conosco. Isso não queria dizer que a situação seja agradável, não seja até trágica. Pode ser trágica. Mas queria dizer, até quando andar pelo vale da sombra, da morte,
Ele está conosco. E nós temos o desafio. Eu vou confiar neste Deus. E eu dou graças a Deus, irmão Regelânio, para as palavras que tem falado até este ponto e para um livro que fala com tanta honestidade sobre as profundezas do coração humano. Amém. Quando olhamos essa questão de se entregar a Deus, de olharmos verdadeiramente para nós mesmos, nós muitas vezes esquecemos de nos comparar como nossos filhos mais jovens, nossos filhos quando são crianças, está na sua faixa etária de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que se lançam diretamente nos braços dos pais. O pai pode colocar a criança na janela, pede para se jogar, a criança se joga, você pode estar dentro da piscina. E você que nos assiste nesse momento, é isso que Deus está tratando com todos nós nesse momento. Às vezes nós achamos que não, porque nós queremos ter o controle, é da nossa natureza, queremos ser os nossos próprios deuses. E eu vou convidar o pastor Francimário a abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e tem algumas aplicações, pastor Francimário, mas eu queria ver com o senhor, em especial o ponto 6, onde diz assim, às vezes quando estamos ansiosos, há coisas que precisamos fazer, ou seja, as nossas obrigações, mas há coisas que não temos nada que possamos fazer. Então, em cima deste versículo, quais lições podemos tomar para nossas vidas práticas, pastor? Está com a palavra. Obrigado, irmão Regilânio. Nós temos um texto aqui, irmãos, que ele é fundamental para as nossas vidas, né? Para o nosso cristianismo, para o nosso relacionamento com Cristo. E talvez esse é o versículo mais conhecido, um dos mais conhecidos no Novo Testamento, e talvez um dos menos praticado, né? Quando nós geralmente abordamos alguém com ansiedade, ou com qualquer que sejam as doenças psicossomáticas que existem aí, que a medicina já colocou, já fez aí o levantamento dessa lista, geralmente é um dos textos que propriamente eu me utilizo muito, e também aquele texto que está lá no Sermão do Monte, que Jesus fala, não andeis ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Né? Então vamos fazer a leitura desse texto nesse momento para nós podermos compreender essa questão. Eu quero fazer a leitura a partir do versículo 5, a partir da parte B, que diz assim, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Pronto. Antes de entrarmos no próximo versículo, uma das coisas que eu preciso considerar na minha vida, o que é pecado, e o pecado ele tem várias facetas, e o orgulho é uma delas. Então, veja, nós precisamos, a palavra do pastor Marcos agora há pouco, falando sobre o que nós estamos tratando aqui, nós não estamos andando sobre um tapete religioso, não estamos, em nome de Jesus. E olhando para esse texto, meus irmãos, eu sou lembrado que Deus, ele atenta para o humilde. O orgulhoso, Deus vai resistir. Então eu preciso reconhecer as minhas limitações e entender que eu preciso da graça, eu fui alcançado pela graça e preciso permanecer debaixo dessa graça. Tá? E aí, o que nós temos aqui no versículo? Seguindo aqui a linha de raciocínio. Ele diz, olha, portanto, sejam humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Tá certo? Então, eu e você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo e nos assistindo, precisamos ser humildes, precisamos andar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele nos honre no tempo certo, ou seja, no tempo dele, no kairós de Deus, tempo de Deus. E aí o versículo 7 tem, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Irmãos, que promessa maravilhosa nós temos aqui. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas a questão e o grande desafio que nós temos para nós é se eu quero me deixar Deus cuidar de mim.
Será que eu estou disposto a deixar a minha vida ao controle de Deus, debaixo do governo de Deus? A impressão que eu tenho, em alguns momentos da minha vida, né, e deixa eu confessar isso aqui, porque a ideia aqui é a seguinte, irmãos, a ideia prática é a seguinte: Cristo é Senhor da nossa vida, é Salvador da nossa vida, então nós saímos do banco do motorista, nós estávamos dirigindo a nossa vida, passamos para o banco do carona. Agora nós somos guiados, governados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Mas o que acontece muitas das vezes? O francimário, de vez em quando, ele, lá do banco que ele está sentado, ele pega a sua mãozona e coloca no volante, querendo dirigir. E aí o negócio fica difícil, porque eu quero assumir o controle em alguns momentos. E esta palavra que nós temos aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é exatamente o contrário. Larga o volante, deixa eu dirigir, deixa eu governar, deixa eu ser senhor da sua vida, deixa eu ser senhor da sua situação, da adversidade. Meus irmãos, quantos irmãos vivendo em ansiedade, em depressão, que nós temos? Eu tenho pessoas na minha igreja local vivendo esse quadro de ansiedade. Meus irmãos, nós precisamos sair do pecado, de tentar resolver as coisas do nosso jeito e deixar Deus assumir o governo de todas as circunstâncias da nossa vida. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter da palavra de Deus. Precisamos aplicá-la ao nosso coração. Ela não pode ficar apenas aqui. Não, a ideia não é essa. A ideia é que nós tenhamos essa palavra no nosso coração e possamos viver por ela, para ela e para a glória dele, do Senhor. Então, esse é o grande desafio. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a aplicar essa palavra dia a dia nos nossos corações. Esse é um desafio que eu tenho na minha vida. De vez em quando o Francimário está lá, segurando o volante. Jesus vai lá e dá um tapa e fala: solta isso aí, rapaz. Deixa eu dirigir esse negócio. Meus irmãos, é isso. Precisamos disso. Precisamos deixar Deus dirigir as nossas vidas. Obrigado, irmão Gilânio. Eita, pastor Francimário, creio que todos nós, né, nós buscando chegar à estatura perfeita de Cristo, mas coisa difícil, meu Deus, sem a ajuda dele. É como o senhor disse, muitas vezes colocamos a mão no volante e queremos, muitas das vezes, obrigar a parar em certas situações das nossas vidas para nós mesmos descer desse carro e querer tomar as atitudes e fazer as compras, vou usar esse sentido, né? Esquecendo que ele que é não só o autor e consumador da nossa fé, mas de tudo que temos na nossa vida. E aproveitando esse momento, colocar o pastor Carlos Alberto agora na fogueira, como ele leu Hebreus 13:5, e eu aqui analisando junto com 1 Pedro 5:7, pastor Carlos Alberto, além de tudo isso que o pastor Francimário, por que não? Porque não conseguimos deixar isso nas mãos daquele que realmente sabe resolver essa situação. O que será que nos impede? Eu vou deixar para o senhor, como dizer, no meio dessa fogueira agora. Bom, graças a Deus que não é fogueira santa, né? Mas a direção do Espírito de Deus ajuda a trabalharmos isso. Olha, confiar realmente, entregar, sem ter ansiedade de esperar a resposta, eu diria que é coisa para crente. É coisa de crente. É coisa de quem realmente confia, de quem realmente se dispõe a esperar no Senhor, não importando dificuldades. E eu quero resumir essa fala da seguinte maneira. Em 2006, uma missionária da nossa igreja precisava de alguém que pudesse suprir as suas férias. A nossa igreja tem em média de 800 membros. E o apelo estava sendo feito semana após semana, e ninguém. E uma irmã, a irmã Claudinete, que era presidente do conselho, disse assim: Deus pôs no coração que é você. Não tem como, minha irmã. Eu tenho loja, a locadora está indo lá aos trancos e barrancos, não
tem como. Como é que eu vou ficar um mês trancado com a loja, se nem com ela aberta eu estou conseguindo superar as dificuldades devido à pirataria que estava entrando com muita força? E, nesses momentos, começamos, minha esposa e eu, a orar. E falei, Elza, não tem como, para começar, não posso nem largar o duplicado. Quando chegar aqui, esse negócio aqui vai estar tudo no protesto. Não tem como eu fazer isso aí. E assim, ela disse assim, olha, eu orei a Deus e Deus falou no meu coração para ele vender o carro. Falei, Deus falou no seu coração? Ela, sim, falou muito claro ao meu coração para vendermos o carro. Bom, se Deus falou no seu coração, quem sou eu para dizer não? As coisas de Deus, né? E começamos tentando vender num lugar, não deram um preço. De repente, lembrei de um amigo, fui, o preço deu certo. A conclusão foi a seguinte: vendemos o carro, pagamos as duplicatas, que era do mês que nós íamos ficar fora, e fomos fazer a obra de Deus. Mas, quando chegou lá, e estávamos lá, em Bonito de Santa Fé, na Paraíba, a dúvida, a ansiedade voltou no meu coração. E ela retornou. Rapaz, como é que é essa coisa aqui? Tu está nesse mundo aqui, esquecendo lá, quando voltar a coisa vai pegar. Até aí eu estou trabalhando essa questão interna. Alguém estava no meu ouvido buzinando isso. Olha, você vai se dar mal, não era isso e tal, aquela coisa toda. A mulher sábia, ela edifica o seu lar e a tola destrói. E eu ouvi uma palavra que eu nunca mais me esqueço da minha esposa. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar das coisas de Deus e vamos permitir que Deus cuide da nossa vida. E é justamente isso que era o ponto central. A confiança não era na loja, a confiança estava em Deus. E, a partir daí, Deus começou a nos levantar para a obra missionária. É isso que nós precisamos aprender, a depender de Deus. Quando eu disse a semana passada, falei para minha mãe que queria saber de Deus como era depender, eu tive uma experiência, mas a minha mente humana se esqueceu e depois ela foi relembrada, porque Deus estando no controle da nossa vida, pode estar certo, você que está nos ouvindo, nada vai lhe faltar. Como lemos anteriormente, o necessário será dado, porque eu estou convosco e eu jamais te desampararei. Assim também disse Jesus aos discípulos: eis que estou convosco até a consumação do século. Esta deve ser a nossa vida, voltada para a direção do Senhor. O que aparentemente é um canal de bênção pode se tornar desgraça. Porém, aquilo que aparentemente ou humanamente falando é uma desgraça, Deus transforma em bênçãos. E eu glorifico a Deus até hoje, porque não tenho loja, não tenho carro, mas tenho tudo o que preciso. O Senhor no controle da minha vida e na vida da minha família. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. É isso, amados. Todos vocês que nos assistem nesse momento, é simplesmente a situação simples da vida, do cotidiano, de confiança entre pai, filho, entre senhor, servo, entre amigos. Jesus disse, não vos chamo mais servo, chamo de amigos. Então ele sabe, ele conhece. E quero convidar o pastor Melquisedeque lá para abrir Provérbios 18, versículo 10 e 11. Provérbios, capítulo 18, versículo 10 e 11. E, pastor Melqui, nas sensações de segurança da vida, essas realizações, esses desejos de segurança que sentimos muitas vezes, será que estaria nas nossas posses, nas realizações da vida, ou no nosso Deus? Qual aplicações nós teríamos hoje pelo Senhor?
pela palavra, né? Provérbios capítulo 18, versículo 10 e 11 diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ele e permanece seguro. Os bens do rico são sua cidade forte, como um muro alto em sua imaginação. O texto, ele por si só já se explica. Ele já nos faz entender que a confiança, como o pastor Carlos acabou de mencionar, naquilo que nos dá estabilidade terrena, ela é falível, ela é fraca, ela é inconstante. O ser humano, quando ele se deixa dominar por essa segurança terrena, o texto mesmo vai dizer que ele imagina que aquilo é a sua cidade forte, é a sua torre forte, são os seus bens, são as suas posses, são os muros que eu construo na minha casa. Tem um irmão aqui na nossa igreja que ele colocou em cercas elétricas na casa dele, que parece um presídio. Eu brinquei com ele, mas está com medo de quê? Aqueles negócios, sei lá, rapaz, que é isso? Né? Como se aquilo realmente fosse trazer a segurança. Mas eu entendo a insegurança também na questão humana, muitas vezes nos acaba não fazendo esse contraponto. Nós não conseguimos entender isso, e por isso que aqui o texto ele fala sobre qual é a diferença, qual o contraste que existe naquilo que devemos confiar e naquilo que, humanamente falando, nós passamos a confiar. Isso é bem natural. Nós, como seres humanos, somos tendenciosos a nos cercar de segurança, de formas de ter essa segurança. Fazemos um plano de saúde muito bom, fazemos um plano de previdenciário muito bom, fazemos pensando no futuro e na segurança futura. E como disse o pastor Carlos, muitas vezes esquecemos das coisas básicas e, principalmente, esquecemos do alicerce, que a nossa confiança está no Senhor. Ir para um ministério, estar no ministério, para você, Aslane, que eu sei que tem um chamado ministerial, passa muito por isso. Dificilmente um líder, um pastor, um missionário, ele não tem que ser confrontado sobre a sua confiança com Deus. Muito raramente. Já no chamado missional, já no chamado pastoral. Vou rapidamente, em um minuto, contar um pouquinho do meu testemunho. Quando eu fui chamado para a obra missionária, para pastorear em específico, eu trabalhava numa empresa muito grande de Salvador, na Bahia. E a empresa me chamou para viajar para outra obra, e quando eu cheguei no escritório, levei a picape da empresa, o escritório tinha acabado uma obra, eu ia para outra. Quando eu cheguei no escritório da empresa em Salvador, o Espírito Santo disse: você não vai voltar para a sua cidade. No meu coração houve aquele toque. Eu disse: mas Senhor, a empresa disse: meu amigo, nós vamos projetar você. Você foi o único que restou, nós vamos colocar você num cargo muito maior do que o que você está. Então, você vai para uma obra, tocar essa obra na área financeira, ia ser o EAF, encarregado financeiro. Então, ou seja, era algo para não abrir mão. E Deus poderia ter me usado lá. Deus poderia ter me levado para me usar lá. Mas o Espírito Santo disse: não, você vai voltar. E na minha cabeça tinha o seguinte: na minha cidade não tem emprego. É uma cidade pequena, tem supermercado, vou carregar a feira, que eu já trabalhei fazendo isso antes. E o Espírito Santo disse: se for, e eu disse: estou disposto. Cheguei para a engenheira na época e disse: minha querida, pode dar baixa na minha carteira. E ela disse: como assim, você é louco? Digo: não, o Espírito Santo está mandando eu voltar para trás. Tem uma coisa, bata logo essa carteira, dê logo baixa nela, né? Porque o Espírito Santo está mandando. Disse: não, nós não queremos liberar você, nós queremos que você vá para a obra, você é muito importante para a gente na empresa. Eu digo: minha querida, eu não tenho essa opção, eu vou voltar, pode demitir. Aí ela disse: não, eu vou reunir com a diretoria da empresa e passar lá à tarde conversando e tal. No final da tarde, ela chegou para mim e disse: olha, a empresa decidiu não te demitir. No entanto, vai mandar você para casa, você vai ficar em casa até aparecer uma obra perto da sua casa. E eu disse: meu Deus, como assim? O Senhor disse: não, eu só quero que você confie em mim. Se você confiar em mim, o restante eu toco, eu vou tocar a sua vida. Confie somente em mim, deixe que as outras coisas eu resolvo. E ali foi uma resposta para o meu ministério. Naquele momento, eu simplesmente entendi: eu preciso aprender a confiar em Deus. Ainda que as propostas sejam muito superiores, mas vale a pena abrir mão da loja, né, pastor Carlos? Abrir mão de qualquer outra coisa, se o Espírito Santo disser: entre, suba na corda bamba, pode atravessar que você vai chegar do outro lado. Sente na garupa da bicicleta que eu levo você para o outro lado. Eu preciso confiar para passar para o outro lado. Então, para mim, foi uma experiência tremenda. E esse texto me fez entender que a segurança terrena,
ela é passageira, ela é falível, ela não dá segurança verdadeira. E nós precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Deus nos abençoe. Aleluia. O que falar depois de um testemunho desses, tanto do pastor Francimário, o pastor Carlos Alberto, daquilo que o pastor Francisco Ponto falou no início, e agora com o pastor Melk, e falando sobre isso, pastor Melquisedeque, é algo que é difícil para nós, porque não somente a finança, né, mas as amizades, quem tem amigos que são advogados, juízes, sempre quando acontece alguma coisinha, vai logo dar uma ligada, passa uma mensagem, recorrendo à ajuda, não que seja errado, sabemos disso, mas muitas das vezes nós deixamos Deus um pouquinho de lado e vamos correndo atrás dessas outras situações. Eu vou pedir para o pastor Francisco Pontes abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 50, versículo 15. Enquanto ele procura, a gente vai vendo isso. Lembrei de um testemunho de uma senhora onde ela passou por uma situação um pouco semelhante, onde Deus levou ela para outro lugar, ela teve que deixar tudo, e chegou o dia onde ela não tinha nada, e o seu filho para ir para a escola, e disse, mãe, não tem nada para o almoço, e ela disse, não, filho, mas vai ter até meio-dia. E naquele momento ela caiu de joelho, começou a clamar, a chorar, disse que chorou copiosamente, e com menos espera recebe uma ligação de uma pessoa, e começaram a conversar, e essa pessoa já estava na porta da casa dela, explicando que Deus tinha mandado ela para lá para ajudar, porque Deus conhecia as necessidades dela e que Deus estava trabalhando no coração dela justamente para isso, para poder aprender a confiar nele e não nas suas posses, não nos seus dinheiros, porque muitas vezes trabalhamos tanto para adquirir e de repente aparece um vento como esse que estamos passando, um vendaval como esse, e o dinheiro vai-se embora, às vezes uma enfermidade, como o pastor Mac Johnson falou também, e o nosso dinheiro, o dinheiro daqueles que tanto colocam o coração ali, vai embora. E a confiança do Senhor, não. Ela fica ali. Então, pastor Francisco Pontes, quando o senhor lê, eu gostaria que o senhor aproveitasse e tratasse sobre o que precisamos, né, atender ao nosso chamado, de acordo com esse versículo, em que maneiras específicas podemos aplicar isso, pastor? Fique à vontade. Salmos 50:15 diz assim: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Então, o rei Davi está falando sobre angústia. Todos nós sabemos, por experiência própria, que angústia é um sentimento terrível. É um sentimento de ansiedade, de falta de controle de si mesmo, apreensão, agonia, aperto no coração, aflição, preocupação. Enfim, angústia é uma inquietação ou uma inquietude, né, que é profunda dentro de cada um de nós, que comumente nós sentimos esse sentimento, se pode chamar de sentimento, né? Eu não sei como a psicologia chama angústia, mas angústia, eu vou chamar assim, não vou chamá-la, vou dizer como ela é. É um aperto no coração, refletindo aquilo que você está pensando na mente. Então, Davi está falando exatamente dessa angústia que está inquietando, provavelmente, a ele, e ele procura refúgio no Senhor. O Senhor diz a ele: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. A promessa de Deus é que Deus vai honrar aquele que procura ele, aquele que confia nele, que sabe que Deus está no controle da sua vida. Nós temos uma promessa nesse salmo muito interessante da parte de Deus: te livrarei. Muitas pessoas se frustram por causa das promessas não cumpridas, mas aqui temos uma promessa que será cumprida. O Senhor é que diz: eu te livrarei. Mas é importante entendermos que toda promessa do Senhor, para se cumprir,
tem que existir em nós um ato de obediência. Deus está dizendo, deixe eu te mostrar as coisas como devem ser. E ele promete, eu te livrarei da angústia. Eu te livrarei do momento de dor no coração, de aperto no coração, de insatisfação e de ansiedade que toma conta, muitas vezes, não só da vida do ministro, do pastor, do ministro, do missionário, do obreiro, dos irmãos da igreja, mas do mundo em geral. Nós passamos por essa dificuldade. A ansiedade, a angústia toma conta de muitas pessoas. Eu tenho tratado pessoas com tremendas angústias que guardam do passado. Eu mesmo tive que trabalhar essas angústias na minha vida. Eu vou te dizer, meu irmão, para finalizar. Hoje eu faço 57 anos. Olha, meu querido, eu determinei na minha vida, há um ano e pouco atrás, há menos de um ano, para dizer a verdade, não estar ansioso, não estar angustiado, não ficar, sabe, ouvindo muitas vozes, que às vezes elas vêm para nos tirar a tranquilidade e a paz. É por isso que eu tenho um lema, né? O meu lema é que a gente possa andar firme, forte, alegre e retumbante em Cristo Jesus. Deixa a angústia de lado e confie na promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma grande descendência. E Deus cumpriu a sua promessa. As oscilações são normais em nossa vida, mas nós temos um Deus que diz, eu te livrarei em nome de Jesus. Aleluia! Louvamos a Deus. Eu não sei vocês que estão nos assistindo nesse momento, mas hoje sábado, dia 11 de julho de 2020, Deus tem falado comigo poderosamente, maravilhosamente, desde a manhã, sobre a questão da confiança. E esse estudo foi, assim, uma surpresa. A minha corrida foi tão grande de ontem para hoje, e quando eu abri o estudo agora à tarde para dar uma olhada, ler, dar outra relida, eu disse, meu Deus, que coisa, é de Deus. Não sei o que é, não sei se é para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, se é para os amados, mas eu sei que para mim, né, Deus está me pedindo, confie, creia, acredite, se despoje, se jogue, se lance, lembre-se dos seus filhos pequenos. Então, é isso que Deus requer de cada um de nós. Jesus mesmo disse isso, né, que devemos lançar sobre ele nossas ansiedades, nossas angústias, nossos desesperos. E antes de passar a palavra para o pastor Mac Johnson, eu vou deixar para ele também algo bem interessante. Eu vou deixar para ele essa bomba, vamos assim dizer, através das suas considerações finais, pastor. Como explicar a um descrente essa escolha de confiar em Deus? Porque muitos não entendem, porque nós escolhemos confiar em Deus, ou lutamos para confiar em Deus. Como explicar isso, além das suas considerações finais? Pastor Mac Johnson está com a palavra. Realmente é uma boa pergunta. Há coisas que o incrédulo não pode entender. Mas todos nós temos pressupostos embutidos na mente sobre aquele que é possível ou aquele que não é possível. E agora estamos falando sobre a fundação de uma esperança no meio de tribulação. É isso que estamos conversando, porque e todos vão passar por isso. Os participantes já sabem uma razão que eu quis até ter esta conversa para quase agora 10 semanas com estes irmãos em Cristo Jesus, é que o Covid-19 está provocando esta conversa. Eu posso confiar em Deus? Eu tenho um amigo que está doente, eu conheço pessoas que estão sofrendo. Será que Deus é confiável? Então, nossas tribulações vão até expor a fundação
da nossa confiança. Então, nós precisamos ser honestos. Seja honesto. A questão não é do meu medo, da minha preocupação, a ansiedade. Estas coisas são normais. Todos sentem estas emoções. A questão é a minha fundação. O incrédulo, se é um ateu, a fundação dele é: meu irmão, a vida é assim. A vida é assim. Bebe, tome um medicamento, fique ali aproveitando a vida enquanto puder, mas a vida é assim. Não há razão. Outras expressões de incredulidade. Será que eu creio que o Deus da Bíblia não existe? Tá tudo bem. Então, que tipo de Deus, que tipo de poder espiritual existe? Bom, existe um Deus, pode chamar ele, sei lá o quê, mas ele está lá nas nuvens, que não se envolve com este mundo, e os poderes espirituais existem entre nossa vida e a presença dele, e tem que lidar com esses poderes espirituais. E aí, como é que está indo este manejamento? Não está indo muito bem, não. É isso aí. Porque não dá para alguém satisfazer poderes espirituais. Pode tentar, mas ainda os problemas vão chegar. Então alguém vai me perguntar, e aí? O seu pressuposto, que você crê, Dr. Johnson, sobre este assunto? Eu vou dizer, meus irmãos, em mim, eu sou fraco. Eu sou homem definido pelo medo e incerteza e muita coisa negativa na minha vida. Se eu só confiar em meus recursos, a situação é feia. Mas eu não confio em meus recursos. Eu tenho alguns pressupostos. E de onde vêm estes pressupostos? Vem daqui. Vem daqui. E este livro que estamos estudando estas semanas me ensina 3 coisas. Eu tenho uma escolha aqui. Eu estou morrendo de medo, morrendo de tristeza, morrendo de ansiedade, e eu posso morrer nesta situação. Eu posso fazer isso. Ou eu posso tirar este estudo de 10 semanas, até hoje, 10 semanas, estudando este livro aqui. E este livro me ensina alguma coisa. Fé não é falta de medo. Fé não é emoções positivas em todas as circunstâncias. Fé é tomando uma decisão com firmeza, com convicção, e a decisão é: eu vou confiar no Deus que inspirou este livro aqui. Este livro me ensina que este Deus é confiável, ele é soberano, ele é sábio. Eu não sei por que está acontecendo, mas ele sabe por quê. E ele me ama em Cristo Jesus. Como você pode ter esta certeza? Porque apesar das minhas circunstâncias, a questão do amor de Deus foi encerrado lá na cruz do Calvário, quando o próprio Filho morreu por mim. E nada vai mudar a morte de Cristo Jesus em meu favor. Isso é minha confiança. E além da confiança que Deus mostrou seu amor para mim lá na cruz do Calvário, depois de 3 dias, meu Salvador ressuscitou dos mortos. E agora eu estou unido com este Salvador. Eu não posso dizer sobre amanhã, nem para ti, nem para mim. Mas eu posso dizer isso. Aquele que está em Cristo Jesus, quando fechar os olhos deste mundo, vai abri-los nos olhos da eternidade, na presença do Senhor.
Com esta confiança, eu posso ter coragem. Não que tudo vai sair muito bem, mas no final de contas, eu vou entrar na presença de Deus e nada, nada, nada pode tirar esta esperança do meu coração. Porque o mundo não me deu esta esperança e o mundo não pode tirar. Então, eu diria para você, amigo, amiga, que está aqui, deixa este encorajamento também fortalecer o seu coração. Confia em Deus. Toma esta decisão hoje. Eu vou confiar no Senhor. Obrigado, irmão Regilânio, por este privilégio de responder a esta pergunta. Pastor Mac, as suas considerações finais, já estamos em cima da hora, o tempo voa, é incrível como as coisas gostosas rapidamente passa o tempo. Por favor, fique à vontade, Pastor Mac Johnson. Eu queria até expressar gratidão, irmão Regelânio, para a sua liderança hoje, fazendo este estudo, tem sido tão bom. E eu estou encerrando, querendo expressar gratidão a cada participante e você, meu amigo, a minha amiga que está assistindo. A decisão que eu estou até tomando comigo hoje, eu vou ter uma conversa com a minha esposa e semana que vem eu vou passar um tempo em jejum e oração. Aí eu pretendo orar sobre a minha fé tão fraca. Eu sinto culpado no meu coração que eu estou culpado de deitar ou deixar as minhas preocupações lá nos pés de Cristo Jesus, mas eu não estou lançando as minhas preocupações ali nos pés de Cristo Jesus. Eu preciso ser mais proativo em entregar com paixão e intensidade estas preocupações. Isso é a lição que eu estou tirando. Eu queria até encorajar você, assume este compromisso comigo nesses dias. Vamos lançar nossos medos, incertezas, ansiedades ao nosso Deus que nos ama, que é soberano e sábio em tudo que Ele faz. E até semana que vem. Obrigado pela sua presença hoje. Que Deus os abençoe. Amém. Até nossa próxima conversa.